tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Política Nua e Crua, do canal Aqui Agora. Eu queria começar parabenizando o canal pelo excelente programa que fez na última quarta-feira, se não me engano, no AJFS Convida. Não sei se foi quarta-feira, onde se discutiu a questão da política de juros, que foi ampliada mais uma vez pelo Banco Central. Esse movimento vai contra tudo. Por que vai contra? Porque ele não joga a favor da industrialização, não joga a favor do desenvolvimento do país, ele não joga a favor do aumento das condições, da melhoria das condições sociais do povo brasileiro. Ele joga contra, completamente contra. E o pior, até o ano passado, a gente botava isso na conta do presidente do Banco Central, que tinha sido nomeado pelo Bolsonaro. Então, trazia aquela política retrógrada, atrasada e tudo mais, daquele processo pelo qual o país passou por 4 anos, de 2019 a 2022. Mas ele continuava no mandato, então ele veio. Aí entrou o Galípolo, indicado pelo governo Lula, que já vinha dando demonstrações durante o período que esteve lá, de que estava muito afinado com o mercado financeiro. Mas, assim mesmo, Lula bancou a indicação do Fernando Galípolo. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu de lá para cá? Já vinha acontecendo. Aumentos constantes de Selic, o que cada vez mais agrava o pagamento de juros, tirando do Tesouro Nacional, tirando do Orçamento Nacional, 43% do orçamento hoje é empregado para pagar juros da dívida. E, em paralelo, começa um movimento muito forte dentro do Congresso, dentro da sociedade brasileira, dentro dos meios de imprensa da sociedade brasileira, que não querem mais um governo popular dentro do governo, do país, que se preocupe com as pessoas, que se preocupe com a sociedade brasileira, mas que se preocupe com os rentistas, só com os rentistas, um movimento muito forte de cobrar redução de despesas primárias, redução de superávit fiscal. E essas palavras começaram a ser faladas aí aos montes. E nós estamos entrando nessa, porque nós estamos discutindo isso. E o que eles propõem? Que para poder pagar mais juro, a gente reduza os gastos sociais. Ou seja, reduza a Bolsa Família, reduza o Vale Gás, reduza a despesa na saúde, na educação. Olha o perigo, condenando todas as futuras gerações. Enquanto a gente devia estar melhorando a nossa educação, para aumentar a nossa capacidade de desenvolvimento, nós estamos investindo contra isso. Bom, então só essa percepção de que o Banco Central é independente, entre aspas, ele atende a interesses dos rentistas e não da sociedade brasileira, que ele se baseia em informações que o próprio Banco Central fornece, o Banco Central, não, que os setores que dominam o Banco Central fornecem, tipo Boletim Focus. Quando se fala em Boletim Focus, parece que está falando na Bíblia. O que é isso? É previsão de inflação dos setores financeiros que querem aumentar sua capacidade de geração de lucro, gerando maiores juros, pagamento de maiores juros para os rentistas. É isso que eles querem, para atrair mais capital. E com isso ganhar mais dinheiro. Então, o que acontece nesse processo, né? Por exemplo, no ano passado, quando começou aquela escalada absurda de 1% de aumento da Selic, tinha banco que previa a inflação de 8,5% dentro da Focus. Porque aquele boletim é formado não só pelas instituições financeiras, como também pelos grandes
os grandes manipuladores do capital nacional, né? São as agências que estão ligadas ao sistema financeiro e que fomentam o mercado financeiro. Então, para eles, tanto faz como fez, quanto é que nós produzimos, quanto é que é a capacidade nossa de produção, com a melhoria do emprego, não, eles estão jogando contra isso. Eles querem travar a economia, trazer o retrocesso, trazer a recessão, mas querem sempre ganhar mais no lucro, no juro, transformando esse país e projetando esse país um país de atraso, que vá para o atraso. Então, os dois companheiros que debateram no programa Arte agora, do a JFS Convida, que é o Alessandro Santos Convida, que era o Odilon, que é um velho conhecido meu do tempo do movimento estudantil, e que eu não encontrei por muitos anos, encontrei ele há poucos anos atrás, já no processo de Fora Bolsonaro. E aí a gente tem algum contato. E a Poema, que é do Corecon de Pernambuco, e o Odilon do Corecon de São Paulo, que é o Conselho Regional de Economistas, né? E ambos questionaram essa política econômica, que é uma política econômica que joga contra o Brasil. E chega num certo ponto, o Odilon faz uma pergunta que cala forte para a gente. E eu aconselho vocês a assistirem o programa. Ele pergunta, afinal de contas, quem foi eleito em 2022 para governar a partir de 2023? Foi o Lula ou foi o Galípolo? Parece que nós temos que obedecer ao Galípolo. Ele é o grande, importante representante do mercado financeiro. E o Lula é um mero joguete na mão do mercado financeiro e que é refém também desse Congresso atrasado que a gente tem nesse país. Que, aliás, nós vamos discutir isso daqui a pouco. Né? Então, são questões que são fundamentais. E nós temos que olhar para frente. E quando eu preparo a pauta do programa, eu venho sempre me pautando pelo que a imprensa nacional coloca, né? O internacional coloca. E aí tem vários assuntos, por exemplo, ontem eu tive uma reunião com os colegas meus para discutir questões de engenharia e tal, e um colega pegou e falou assim, e como ninguém fala da PEC paralela, da BIM paralela? Isso é urgente. Falei, tá bom, é urgente para a justiça julgar, no meu modo de pensar. O que é importante para nós é como é que nós vamos enfrentar esse 1 ano e meio que tem pela frente, enfrentar esse povo, colocar eles na cadeia, que é necessário, essa questão da justiça, dar todo o apoio para que a justiça faça, mas como é que nós vamos virar esse jogo? Porque esse jogo está jogando contra nós. Ou não está? Ou não está? O movimento que o Congresso fez de vetar todos os vetos, derrubar todos os vetos do governo Lula, a lei da energia elétrica e tudo mais, trazendo um tremendo prejuízo para o Brasil, de 300 e tantos bi, ninguém fala nada. Não se preocupa com isso. Mas nós, que temos uma visão progressista, estamos preocupados em focar só em como é que nós vamos prejudicar, como é que nós vamos brigar com o Bolsonaro. Isso faz parte da política. Isso nós vamos fazer sempre. Mas o que nós temos que estar preocupados é como é que nós vamos inverter essa situação que nós estamos vivendo agora. Onde uma ministra vai no Congresso e é tripudiada. O ministro da Fazenda vai para o Congresso e é tripudiado. Não só é tripudiado, como também some uma semana inteira, porque acho que entrou em parafuso. Só pode ser, porque como é que o ministro da Fazenda, que está negociando questões importantes para o Brasil, para aumentar a receita do Brasil, para diminuir esse intervalo que há entre ricos e pobres e tudo mais, sai de férias no meio de um processo desse em que ele está sendo tripudiado. Então, alguma coisa tem de errado aí que não está bem explicado. E como está bem explicado? Então, nós temos que olhar isso aí. E temos que olhar isso com seriedade. Pensar o que nós vamos fazer para inverter essa situação. Nós vamos perder sempre?
e vão continuar perdendo e vão ficar felizes, batendo palma. E, enquanto isso, o Banco Central chumba a gente. Em caso particular, por exemplo, porque vocês sabem que eu estava na luta pela PL 1024, das mudanças da Lei 5.194/66 da engenharia, e que vem o governo, vem um deputado do governo, um deputado importante, que é o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, ele se avoca para si o poder de ser o relator dessa proposta, faz acordo com o PSD nos bastidores, faz acordo com o PSD nos bastidores, faz o acordo lá, vem para nós que estamos discutindo seriamente o que é engenharia, qual a importância da engenharia para o Brasil, e que ela participa de 65% do PIB desse país, ela não é uma coisinha. Quando a gente discute engenharia, não estou discutindo uma coisinha assim que passou batido. Não, 65% do PIB ela está presente. Vem, promete uma série de coisas, promete aumentar o debate, a discussão, o amadurecimento da coisa, e pega, na sexta-feira, manda protocola uma proposta totalmente esdrúxula, na segunda faz uma alteração, vira menos esdrúxula, mas continua sendo esdrúxula, e na terça-feira vota. Há muita pressão do PSD. O PSD é a direita desse país. Mas nós não governamos com o PSD. O PSD está organizando o Tarcísio para ser presidente na próxima. Acabou. Entendeu? Precisa escrever isso. Então, você tem que ouvir os setores desse país que estão discutindo a sério o futuro desse país. E não ficar refém desse tipo de acordo, que são acordos esdrúxulos, e que prejudicam a sociedade brasileira e prejudicam o futuro desse país. E aí, nós transformamos uma mudança que poderia ser uma mudança benéfica para o país e para a engenharia e para a sociedade brasileira, numa mera mudança que prejudica, inclusive, uma lei de 1966. Fica pior, porque eu só trago benefícios para aqueles caras que estão detendo o poder hoje, dentro dos conselhos da engenharia. Então, eu faço isso. Não basta isso? Vamos para quarta-feira na reunião do Copom, lá do Banco Central, e vem lá, eleva juros de 15% para o ano e amplia a sabotagem ao Brasil. Isso é sabotagem ao Brasil. Estou vendo aqui, ó. Industriais alertam que o alto patamar de juros sufoca a economia. Preciso dizer isso? Que sufoca essa economia? Que ninguém tem interesse em investir numa economia onde eu posso ter muito mais facilidade se eu for ganhar dinheiro como rentista. Agora, para pagar esses rentistas, eu sou obrigado a tirar de quem? Do povo brasileiro. Dos benefícios sociais, da educação, da cultura. Mas, como é que você me diz isso de tirar da educação? O que é? A educação, você como eu ouvi um artigo outro dia, ele só tem reflexo daqui a alguns anos. Uai! E nós não temos que investir no futuro desse país? E nós estamos deixando correr solto esses projetos de educação de escola cívico-militar, onde destruindo a cabeça, a formação dos estudantes, permitindo que eles só saibam bater continência e dizer sim, senhor. Ou seja, estamos criando uma sociedade de vassalos. Estamos permitindo que a indústria da educação, que aquela indústria que vê a educação como uma forma de ganhar lucro de uma maneira fácil, tão perversa quanto o rentismo, essa educação que não preserva a formação das pessoas, dos profissionais, do estudante. Ela preserva o quê? O lucro. E quando ela preserva o lucro, ela abate a capacidade da educação influir no futuro desse país. Quando eu trabalho contra a saúde, quando eu trabalho contra tudo, quando eu reservo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, da inovação, muito pouco dinheiro, ou seja, eu dificulto o futuro desse país.
Nós precisamos transformar esse país num país de futuro. E para ele ser um país de futuro, ele precisa estar solidamente ancorado. Não num juros altos, mas na sua capacidade de produção, na sua capacidade de inovação, na sua capacidade de gerar novas tecnologias, de estar presente no mundo civilizado, como aconteceu no movimento da China. Como aconteceu com a China. A China, alguns anos atrás, ela tinha um PIB pior que o nosso. Hoje ela é uma das primeiras, disputa ali o primeiro lugar na economia mundial. Por quê? Porque ela investiu na produção, ela investiu na inovação, na tecnologia, ela teve visão de futuro, ela não ficou atrasada, ela não trocou a ciência, a tecnologia, a inovação, a engenharia dela por um acordinho com o PSD. Tá? Para trazer o quê? Para trazer plano de saúde para diretor dos conselhos. Ela não fez isso. Ela não fez isso. Isso ela não fez e nem vai fazer, porque seria a morte. Mas nós, setores progressistas nossos, atuais, entendem que o mais importante é trabalhar com o status quo e fazer esses acordinhos. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Cadê uma manifestação do governo contra essa questão do juros do Banco Central? Cadê? Eu não vi nenhuma palavra do Lula, de ninguém. Estou vendo de alguns deputados, mas são de alguns, e não da estrutura como um todo. Enquanto isso, fica lá perdido, fica no mundo. Né? E olha, e vocês querem saber? Essa política econômica é o que está jogando também contra o trabalhador. Nós não escutamos o setor do trabalhador. Nós não escutamos o setor da indústria quando discutimos a economia desse país. Nós só escutamos o que diz o mercado financeiro. E o mercado financeiro quer que o desenvolvimento desse Brasil vá para o fim do mundo. Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados com a sua rentabilidade, a capacidade de cobrar juros desse povo brasileiro e a capacidade de atrair dólar e não sei o quê para trazer para o Brasil e tal, e eles ganharem dinheiro girando esse dinheiro, emprestando a juro alto. É isso que eles querem. Então, a cada dia que passa, uma frase que eu estou lendo aqui, torna-se mais difícil, torna mais grave a situação política do governo. Exatamente por isso, a cada dia que passa, torna-se ainda mais urgente promover uma mudança substantiva na condição da política econômica. Só na política econômica? Não, também não é só na política econômica. É na política como um todo. Na política como um todo. Quando é que nós vamos perceber que aquele método que nós usamos lá no 2003, 2010 e não sei o quê, não funciona mais? Que nesse período passou por Temer, passou por Bolsonaro, eles eram governos fracos, fortaleceram o Congresso, criando orçamento secreto, impunha medidas impositivas, medidas não sei o quê, e que eles mandam hoje no país e que está na hora de pôr isso à prova. Por isso até que eu, de certa forma, apoio, e acho que vocês devem dar uma olhadinha nessa questão do plebiscito popular que estão se propondo a fazer, que está se começando a organizar, para discutir questões importantes. O que o povo acha do aumento do imposto, da cobrança de imposto para acima de R$ 5.000? O que o povo acha da mudança da escala de 6 por 1? O que o povo acha? Por quanto tempo nós vamos ser reféns desse Congresso? Ah, mas esse Congresso é o que nós temos. Quais são os outros meios que nós temos para combater esse Congresso retrógrado que joga contra a gente? E que usa a gente, e que usa os setores progressistas só para conquistar seus próprios bens. Porque é isso que os setores progressistas estão fazendo. Todo dia justificando no Congresso ruim que tem para não lutar contra a mudança disso. Contra a mudança disso. E aí eu vejo uma coisa, né? Eu vejo aqui a Luciana Santos falando, né? Precisamos lutar pelo protagonismo da esquerda e mobilizar o povo.
Luciana, é isso mesmo, precisa mobilizar o povo. Mas cadê os movimentos sociais? Cadê? O que nós fizemos com ele em todos esses anos de governos populares? Populares entre aspas. Também entre aspas. O que nós fizemos com eles? Como é que nós ensinamos os sindicatos a combaterem situações de dificuldade? Como é que nós combatemos? O que nós fizemos com as comissões eclesiais de base? O que nós fizemos com os movimentos sociais no povo? Nós fomos abrindo espaço para os setores evangélicos trabalharem, para outros setores fazerem. Então, nós temos que mobilizar e trazer protagonismo para os setores progressistas. Eu concordo com isso. Também acho que precisa mobilizar o povo, mas para mobilizar o povo tem que ter vontade de mobilizar. E nisso os partidos políticos são extremamente essenciais para isso. E aí eu pergunto, cadê o PT? Cadê o PCdoB? Cadê o PSB? Cadê o PCB? Cadê o PSOL? Como é que eles estão se organizando para organizar esse povo, mobilizar esse povo, para defender os interesses do próprio povo? Eu acho que eles estão se justificando. E daqui a 1 ano e meio, essa fatura vem. E ainda dá tempo de tentar inverter esse processo. Não adianta achar que nós vamos ter capacidade de enfrentar de igual para igual a direita no campo das mídias sociais. Não vamos ter. O nosso campo, que nós sabemos trabalhar, é o campo que nós sabíamos trabalhar, vamos colocar o verbo no lugar certo. Era o campo dos movimentos sociais. E que nós estamos fazendo com que ele vá refluindo, 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 refluindo. Cada dia com pautas menores, cada dia com importância menor. Cada dia nós estamos discutindo questões que não têm tanta influência sobre o futuro desse país. Né? Nós não estamos discutindo as questões da questão que estão envolvidas no capitalismo e que prejudicam a população brasileira. Nós estamos nos pautando por pautas cada vez menores. E estamos transformando-as em grandes pautas, mas que são pautas que não levam esse país para o futuro. Democratizam, aumentam a capacidade nossa de debate e tudo mais, mas como é que nós estamos enfrentando este povo que entra numa noite, num congresso, e derruba todos os vetos do presidente para jabutis que favoreciam setores específicos do mercado financeiro ou setores específicos da sociedade, do agronegócio, companhia bela. Cadê? Onde nós estamos? Nós não estamos. Nós não estamos. E isso me preocupa muito, 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 muito. Aí vem uma questão seguinte: é necessário redobrar os esforços para ampliar e efetivar os programas sociais que melhoram a qualidade de vida do povo e elevar o grau de percepção, na opinião de pública, de que tais programas provêm do governo. Isso é outra coisa. Porque hoje a gente fala em uma série de programas sociais que vieram do Lula, passaram pelo Bolsonaro, vieram para nós, e que nós estamos dando força, mas que eles não estão sendo percebidos pela população como sendo do nosso governo. Então, impõe-se, uma outra coisa de um artigo que eu estou lendo aqui, impõe-se persistir nos esforços e andamentos para elevar a capacidade do governo por sua base social, política e cultural, na esfera da comunicação em todas as dimensões, em especial no âmbito digital. Será uma batalha longa, assimétrica, de enfrentamento às plataformas digitais, declaradamente a serviço dos interesses da extrema-direita. Tá, isso aqui tá escrito aqui, hoje. Isso aqui é um artigo dessa semana. Quer dizer, nós estamos acordando agora, porque é importante isso. Nós estamos só falando isso, mas nós não estamos tomando atitudes práticas. Como é que nós estamos atuando para isso? Como é que os sindicatos estão se movimentando? Como é que os movimentos estão se movimentando?
Como é que estão fazendo para fazer isso acontecer? Nós, no Arte Agora, estamos fazendo de uma maneira simples, mas estamos tentando fazer. Mas, e a soma dos movimentos? Como é que está isso? Né? Então, isso me preocupa. E me preocupa muito mais do que falar, volto a dizer isso, do que falar da BIM paralela. Isso era uma prática de um outro governo que agora está sob júdice e que vai botar gente na cadeia. E parabéns para o judiciário que está tomando essa atitude. Está dependendo do judiciário e da Polícia Federal, está andando. E o resto? Essa é a pergunta. Afinal de contas, quem que nós elegemos para defender esse país? Para defender o povo brasileiro? O Lula ou o Galipo? O Lula ou o Hugo Mota? O Lula ou o Banco Central independente, entre aspas? Então, está na hora de levantar uma cabeça sob o comando do Lula, que tem que sair dessa posição que está também meio paradona, meio coisa e tal, e sair para a luta, pô. Está na hora de sair para a luta, e mostrar que nós temos diferenças. E que essas diferenças são extremamente importantes. São momentos difíceis. São momentos de muita reflexão. Essa semana foi uma semana de muitas derrotas. Semana passada também. Na outra também. Até quando? Essa pergunta eu fiz a semana passada. Até quando nós vamos submeter a isso? Então vamos para o outro assunto. Logo atrás desse começo desse comentário, a gente viu uma figura que eu passei para vocês, que não é novidade para ninguém nesse Brasil, que é dos 594 parlamentares, 273 são empresários, 160 são fazendeiros. Juntos representam 72% dos deputados. E olha, desses 28% que não representam, quantos deles, de uma forma ou de outra, estão ligados aos grandes lobbies econômicos que sustentam esse país? Né? Quantos? Hoje a gente tem que tomar conta, tem que ter certeza de que esse país é dominado pelo mercado financeiro. Eles é que falam, eles é que ditam o que deve ser feito nesse país. E são eles é que gritam para dizer o que deve ser, o que não deve ser votado. Então, vocês observam aqui, ó, Congresso, uma notícia também que eu vou pegar para vocês. Ataca o governo e prejudica o povo com medida que aumenta a conta de luz. Em sessão conjunta, parlamentares derrubaram uma série de vetos do governo, entre os quais um que poderá elevar a tarifa de energia, prejudicando especialmente os mais pobres. O que eles fizeram? Eles restabeleceram jabutis que eles colocaram na lei que trata investimento em usinas eólicas em alto mar. Né? E aí eles criaram uma série de responsabilidades do governo. Né? Considerando esse porcentagem, com esse conjunto de medidas, as contas de luz podem ter um aumento de pelo menos 3,5% para os consumidores, segundo estimativas divulgadas pela Frente Nacional de Consumidores de Energia e pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a ABRASE. Considerando esse percentual, as entidades argumentam que a retomada desses pontos pode gerar um impacto de 197 bi, ou 7 bilhões até 7,8 bilhões até não, 198 bi, ou 7,8 trilhões, né? Até 2050. São mais 35 anos, né? Talvez, sei lá. É isso aí. Ainda falta votar outros trechos que, somados, podem gerar custos adicionais de 348 bi ao ano.
A extensão do prazo para a contratação dos usinas a carvão, a obrigação de pagar por energia de térmicas a gás e a manutenção de subsídios à energia solar. Após a aprovação final do projeto pelo Senado no final do ano passado, o governo sinalizou que vetaria esses pontos no início de 2025. Então, ele fez, derrubou. E olha, e foi uma votação acachapante. Só mais ou menos 100 deputados votaram para a manutenção dos vetos. Tá? Só enquanto disso aqui, uns 15%, 15% do total dos coisas. Então, é aquilo que eu falei, é verdade, que dos 28, tem pelo menos uns 12% ainda que estão ligados a esses setores, que cumprem esses setores, que usam, que usam do orçamento público para favorecimento próprio, e não para favorecimento da população. Falar em térmica a gás, falar de carvão, isso aí não tem sentido. Não tem sentido nesses momentos. Nós temos que falar em coisas que vão para frente, que sejam mais sustentáveis e que tenham um futuro para esse país. E não isso aí. E assim a gente está vivendo, de jabuti em jabuti. Eu dei, no bloco anterior, eu dei uns exemplos para vocês, que vão desde a engenharia até o que vocês quiserem. Né? Onde faz acordo esdrúxulos por baixo dos panos, e o povo brasileiro, que é quem vota e que elegeu esse governo, é passado para trás. Então, nós temos que tomar uma atitude, e uma atitude o mais rápida possível. Se nós temos que falar em política nua e crua, é isso. Nós temos que ter capacidade de enfrentar essas situações. Não é contemporizando com isso que a gente vai conseguir sair desse buraco. Porque nesses 2 anos e meio nós fizemos isso e não saímos do buraco. Ainda estamos correndo atrás de metas de inflação que são inatingíveis, ainda estamos correndo atrás de aumentar a Selic para segurar a inflação que não é de demanda, mas que favorece rentistas. Nós estamos na contramão do que nós vamos fazer para que esse país se torne um país forte, democrático, sustentável, soberano e socialmente justo. Nós estamos totalmente contra. Nós estamos ajudando a preservar aquela situação que favorece a pequenos grupos, favorece 1% da população, que é aquele pessoal que realmente pode-se dizer que vive de renda e vive muito bem de renda. Não precisa se preocupar em dar emprego para ninguém. Aliás, a política do Banco Central é essa: acabar com o emprego. E aí eu faço outra pergunta. Hoje, por exemplo, a gente bate palma e coloca nas nossas estatísticas de emprego o subemprego, considerando como um emprego. As pessoas estão ganhando dinheiro. Então, qual vai ser o custo disso daqui a 20 anos para os países? Daqui a 20, não vou nem falar daqui a 30, 40 anos. Quando tiver uma população envelhecida, com incapacidade, que trabalhou de escrava pela vida inteira, porque trabalhar de Uber é trabalhar de escravo. Né? E pior, você ainda tem que ter o meio de produção para você produzir. E trabalhar ao preço que alguém explorador que explora, a mais-valia é muito alta. Então, basta ver o motorista de Uber, quantas horas ele trabalha por dia para ter um saláriozinho melhor do que o salário de uma CLT. Mas se ele ficar doente, o que acontece com ele? Se ele precisar de se aposentar, se o carro dele pifar, isso pode acontecer. Até quando ele vai segurar isso? Que grande empresário é esse? Né? Empresário que explora a si próprio. O atraso, hein? Que avanço, hein? Explora a si próprio e não consegue se sustentar. Mas nós consideramos isso como desemprego, baixa de desemprego.
Só que isso vai ter um custo social aí para frente muito grande mesmo. Tá? Então, eu fiz questão de colocar na entrada desse comentário, de colocar essa observação do que é o nosso Congresso, para que vocês tenham noção. Então, não tem ilusão. Então, o que nós temos que estar preocupados? Não é ficar chorando que isso é assim mesmo. Como é que nós vamos conseguir mudar isso? Tá? O Ciro Gomes falava em plebiscito na campanha dele. Eu não gosto do Ciro Gomes, mas ele falava que a única forma de resolver isso era trazer as questões que fossem fundamentais ao povo brasileiro a plebiscito. Talvez seja uma opção. Começar a se contrapor adequadamente a isso. Não sei como funciona. Estou vendo uma campanha agora do plebiscito popular, que está começando a aparecer, de fazer um plebiscito popular e tal, nas questões que são importantes para o próprio governo e tudo mais. Isso vai trazer um grande debate para o Brasil. Um debate que vai colocar toda a população brasileira discutindo o que nós queremos no futuro desse país. Isso é importante. Então, é isso que a gente precisa fazer. Agora, para movimentar um plebiscito popular, o nome que você quiser dar, para isso, precisa ter organizações organizadas, arrumadas e com capacidade de explicar para o povo o que é que nós estamos buscando. Porque hoje o povo já acostumou de ouvir esses economistas aí de plantão que estão sempre falando porque o mercado, porque não sei o quê, porque a Faria Lima, penso que lá, parece que assim que estamos falando de coisas, de gente que está pensando no Brasil, pensando no futuro desse país, o futuro desse povo, segundo as melhores intenções. E que não é nada disso. Mas eles são pagos para isso, e eles fazem bem isso. Como é que nós vamos fazer isso? E como é que nós vamos trabalhar isso? Como é que nós vamos mudar essa situação? Então, está aí uma questão. Como é que nós vamos mudar isso? Como mudar esse estado de coisas? Como é que nós vamos mudar na mentalidade dos nossos parlamentares mais progressistas, que hoje estão em lugares importantes dentro do Congresso, como aquele que está no Conselho de Finanças e Tributação, e que faz um acordo com o PSD assim, e esquece de conversar até com seus próprios aliados? Como é que faz? Como é que a gente faz hoje? Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso. Bom, para finalizar o programa, eu vou discutir um pouquinho uma questão que está acontecendo e que está me preocupando um pouco. Está me preocupando, não, pelo risco que isso significa para o país, para a população mundial. Essa agressividade de Israel, que, ora, cometeu um genocídio e continua cometendo um genocídio violento contra palestinos, e que agora ataca o Irã, que, por sua vez, replica. Isso tem muito potencial para se transformar num grande conflito. Principalmente quando os Estados Unidos dizem, não, espera aí que eu vou entrar nessa também, que é uma grande potência, e que, de certa forma, vive de guerras. De guerras onde eles têm uma capacidade enorme, totalmente desigual, tecnológica, que eles mandam um foguete sair lá dos Estados Unidos, cair lá no Irã, e eles não põem um americano sequer em risco, mas eles colocam a população iraniana toda em risco. É a mesma coisa, qualquer guerra. Eu não defendo ninguém em nenhuma guerra. Falar em português claro. Por exemplo, é justo que ucranianos sejam mortos porque caiu um foguete dentro da população ucraniana, caiu numa área residencial. Não é justo. Como também não é justo que Moscou também seja atacado
e a população seja atacada dessa forma, né? Não é muito justo. Quando são duas forças militares, organizadas, preparadas, uma batendo contra a outra de frente, indo lá a campo, morre, pá, né? Pelo menos são militares que são preparados para isso. Agora, colocar jovens, crianças, mulheres, adultos, idosos, sob mira de tiro, de, 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 de grandes aparelhos que voam sozinhos, que são teleguiados à distância. Isso é covardia, não é? Isso é covardia. E a gente conviver com, com países que têm essa mentalidade e bater palma para eles é perigoso. E bater palma para eles é muito perigoso. É muito perigoso. Então, a gente vê o que acontece, o que aconteceu agora no C7 lá, no G7, né? O presidente Lula foi para lá, fez papel de figurante lá, porque nem a imprensa nacional deu importância a ele ter ido, e nem os outros 7 países deram importância a ele estar lá. E declararam que Israel estava certo, porque estava se defendendo. Defendendo do quê? Defendendo do quê? Percebe a insensibilidade? Israel ataca e ele é o agredido. Israel ocupa territórios, submete, escraviza o povo palestino e ele é atacado. Quando ele recebe a resposta, ele é o atacado, ele tem que se defender. Ele promove o genocídio do povo palestino e a turma bate palma. Viva! Acabou com mais um povo trabalhador, que está lá sendo morto enquanto corre a guerra do Irã. Eles estão sendo mortos na luta para buscar o pão do dia a dia, já que o Israel usa como uma das armas de guerra a incapacidade do mundo, bloqueia a capacidade do mundo de socorrê-los com a alimentação. Ele está matando gente na fila do pão. Isso é justo? É correto? É isso que nós procuramos? É esse mundo que nós estamos querendo construir? É esse mundo que nós vamos deixar para nossas futuras gerações? É preocupante. É preocupante. Para mim é muito preocupante. Então, eu, sinceramente, acho que está na hora da gente reagir. Reagir de maneira séria. A começar pelo nosso próprio país. Porque se nós não temos a fila do pão, bomba cair na fila do pão, nós temos ainda gente que está dormindo embaixo de ponte, que está dormindo em banco de jardim, que está morrendo de fome e que está sendo presenteada com Selics cada vez mais altas. Em vez de gerar emprego, a gente joga fome para essas pessoas. Nós temos, em vez da gente trabalhar pelo desenvolvimento da nossa população, dando mais educação, mais cultura, nós fazemos o quê? Nós queremos tirar dinheiro da educação para botar para pagar juros para rentista. Esse equilíbrio está correto? É isso que nós queremos da nossa sociedade? É isso que nós queremos do nosso futuro? Condições extremamente desiguais? Completamente desiguais? E perpetuar essa desigualdade? Subemprego, dificuldade de sobrevivência. Eu vi uma reportagem um mês ou 2 meses atrás, até comentei aqui nos programas, que estava aumentando o número de brasileiros na rua. Uai, e aí eu fico pensando, naquelas estatísticas de diminuição de desemprego, está aumentando gente na rua, e eu estou observando isso na rua mesmo, os números de pedintes continuam lá os pedintes fazendo malabarismo, para ganhar dinheiro na beira da rua.
Eles são considerados empresários, empreendedores, empregados, ou são considerados miseráveis jogados na rua? Como é que as nossas estatísticas tratam isso? Quais são os critérios de avaliação disso? Então, eu, de certa forma, queria me despedir de vocês. Essa semana eu acho que eu fui muito ácido nessa conversa com vocês. Mas reflete um pouco o meu estado de espírito. Tá? Quando eu acompanhei e acompanho o que está acontecendo nesse país e não vejo a nossa capacidade de mudar isso. E eu estou chamando vocês a se juntarem a mim. Transformar é mudar. Nós não podemos ser condescendentes do que está ocorrendo. Nós não podemos bater palma para o que está acontecendo. Nós não podemos deixar de criticar, porque senão nós vamos prejudicar o governo Lula. Não, nós vamos prejudicar tudo, se nós não mudarmos. E agora é agora. Quanto mais passa o tempo, maiores as chances de esse país voltar a ser aquilo que nós vivemos há um tempo atrás. Que é para isso que eles estão se preparando. Eles estão se preparando, se unificando, se fortalecendo, preparando suas redes sociais, preparando seus meios de combate todos. Então, o dia inteiro. Basta ver o que eles fazem com os nossos ministros quando vão no Congresso. Saem de lá apupados por alguns idiotas, 2 ou 3 que conseguem fazer uma bagunça. Conseguem levar depois a mensagem para o povo de que nós somos incompetentes, de que nós não cuidamos do povo. Quem cuida são eles. São eles que cuidam deles. E eles enfiam as pautas deles goela abaixo para nós. Está na hora de mudar. O momento é agora. Não adianta se lamentar como eu estou me lamentando aqui hoje o tempo todo. Nós temos que nos organizarmos. Então, volto a fechar esse programa, parabenizando o Arte Agora pelo seu papel. É o meu canal, quer dizer, não meu pessoal, mas é onde eu atuo. Mas ele está cumprindo o seu papel. Como também uma série de outros canais que estão trabalhando para mudar essas questões. Mas isso é um processo, e esse processo precisa do apoio de todos vocês. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, de nos apoiar, de acompanhar os nossos programas e de, principalmente, de trazer as suas críticas para que a gente possa melhorar cada vez mais. Nós precisamos construir um novo país. Para mim, não. Esses cabelos brancos, não é para mim que eu vou construir esse novo país. Eu vou construir para minhas futuras gerações. As futuras gerações que já estão por aí. Eu já tenho filhos, tenho netos, os filhos já estão ficando de cabelo branco, tenho netos, e vou ter bisnetos, e vou, sei lá, o tempo que eu tiver, ou que não estiver por aqui, pelo menos eu quero ter a satisfação, e gostaria que todos vocês tivessem, de terem passado a vida lutando por esse país. E para lutar por esse país, tem que ter senso crítico, tem que ter vontade de organizar, tem que ter vontade de lutar, tem que ter vontade de defender esse país. Vamos em frente, pessoal. Vamos na luta e vamos chamar a atenção para que o nosso futuro a gente vai construir quando a gente levantar nossas cabeças e sair para a rua, que é onde nós sabemos ocupar esse espaço. É organizar os nossos movimentos sociais, não só ficar de boca. É organizar os nossos sindicatos, organizar nossas organizações, para que a gente possa enfrentar de igual para igual esse movimento da direita que só joga contra o Brasil o tempo todo. E eles estão jogando e estão ganhando de lavada. E nós estamos nos escondendo. Basta ver, cadê o ministro da Fazenda nessa semana? Uma semana que ele estava discutindo como cobrir um déficit de orçamento, de uma política que ele mesmo fez. Então, é hora de lutar.
Vamos em frente. Grande abraço a todos.